Ei, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no canal. Eu me chamo Isla e desejo que você seja tremendamente abençoado por Deus através desses vídeos, desse vídeo e de outros vídeos que você assistir aqui no canal, em nome de Jesus. O que eu quero falar no vídeo de hoje começa com uma pergunta, o tema desse vídeo. A pergunta é a seguinte: nós cremos no que lemos? Você provavelmente já deve ter visto uma Bíblia ou tem uma Bíblia assim, uma Bíblia comum na sua casa. E essas Bíblias, elas estão cheias de relatos, elas contam muitos acontecimentos, elas falam de muitas coisas, de muitos fatos, de muitos acontecimentos sobrenaturais e milagrosos. E em muitos momentos você já deve ter lido algum desses acontecimentos, ou já deve ter escutado algumas das histórias, ou lido sobre algum milagre que Jesus fez, ou escutado em algum culto, em alguma palestra, em alguma pregação sobre as curas que Jesus operou, sobre as histórias lá do início da Bíblia, da criação do mundo, de como Deus criou o céu, a terra, como Deus criou os mares, como Deus encheu a terra, como Deus fez o ser humano, como Deus avisou Noé em sua família, avisou Noé para construir uma arca, encheu de animais dentro. Enfim, você já deve ter ouvido muitas das histórias de Jesus também, mas a pergunta é a seguinte: nós cremos de fato nisso que nós lemos? É muito provável que de todas as vezes que nós lermos aqui na Bíblia sobre as curas de Jesus, sobre os milagres, sobre a ressurreição de Cristo, sobre tudo o que aconteceu, algumas vezes nós não vamos acreditar de fato. Muitas vezes nós vamos ler por costume, para cumprir tabela, vamos somente passar o olho nas escrituras, somente passar o olho sobre as letras e Jesus curou, Jesus fez milagres. A gente pode até pensar assim, realmente, e lá no fundo, por que nós não cremos? Porque quando é para nós vivermos o milagre de Deus, nós temos dúvidas. Ou seja, porque todas as vezes que lemos, nós não conseguimos acreditar todas aquelas vezes de que aquilo ali é verdade. Isso é triste, mas é muito comum. O inimigo, ele coloca incredulidade nos nossos corações, ele semeia a dúvida aos nossos ouvidos, ele fala algumas palavrinhas. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia não precisa ser atualizada? Será que isso não são fábulas? Será que isso é real? Essas são algumas perguntas que Satanás ele sopra aos nossos ouvidos, ele fala ao nosso redor, que fazem com que quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes a gente não acredita de fato em tudo aquilo que nós lemos. E o que eu quero fazendo esse vídeo hoje, o que eu quero falar para você e o que eu quero falar para mim, o que Deus quer falar para nós através desse vídeo. Tem uma frase muito famosa de um pregador muito famoso que se chama Billy Graham, que a frase é a seguinte: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Que está falando sobre, mesmo a Bíblia tendo sido escrita, mesmo esse livro, ele tendo sido, as palavras que estão aqui terem sido escritas há milhares de anos atrás, mesmo as histórias aqui contadas, mesmo os relatos aqui contidos terem acontecido há milhares de anos atrás, ainda assim em outras culturas, em outras épocas, com outro sistema de governo, com coisas muito diferentes da época de hoje, ela continua sendo mais atual do que o jornal de amanhã. Ela continua prevendo as coisas mais do que o jornal de amanhã, ela continua nos avisando sobre o amanhã, sobre o último dia. Já contei aqui nesta palavra, na palavra de Deus. Mas hoje eu quero olhar para essa frase, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, puxando para as nossas vidas hoje, sobre a nossa incredulidade nesta Bíblia, sobre a nossa incredulidade no que esta Bíblia contém, no que estas palavras nos dizem. Porque nós lemos muitas vezes a Bíblia pensando, Jesus ressuscita Lázaro. E aí a gente lê aquilo com tanto costume. Eu me assusto quando eu leio Jesus ressuscita Lázaro com tanto costume, como se aquilo fosse comum, mas não é comum nos dias de hoje alguém ser ressuscitado. Não é comum nos dias de hoje pães e peixes serem multiplicados para muitas e muitas e muitas e milhares de pessoas e multidões se alimentarem daquilo e ainda sobrarem depois muitos cestos. Não é comum. E por que a gente lê com tanto costume essas passagens? Porque a gente lê com tanto costume Jesus ressuscitando pessoas, ressuscitando mortos? Porque nós lemos com tanto costume Jesus operando milagres, operando maravilhas, operando curas, Jesus sendo ressuscitado? Por que nós lemos com tanto costume essas palavras? Porque nós não fazemos da Bíblia
o nosso jornal. Quantas vezes nós temos colocado a nossa fé nos jornais de televisão? Quantas vezes nós nos sentamos na frente da televisão e ali os noticiários nos dizem tantas pessoas morreram, nos falam de algo muito triste que aconteceu e aí nós chamamos pessoas, vem cá, olha só que tragédia, olha só que tristeza, nossa, esse mundo tá perdido, olha só que tristeza, nós acreditamos naquilo e aquilo ali nos comove, aquilo ali nos deixa triste, aquele noticiário causa um impacto dentro de nós. E quantas vezes nós temos lido esta Bíblia aqui, quantas vezes nós temos passado os nossos olhos por essas palavras que aqui contém e não temos acreditado a nossa fé no que elas nos dizem. Quantas vezes nós temos lido Jesus ressuscitou Lázaro e não temos nos impactado como quando nós escutamos que alguma pessoa cometeu algum crime e aquilo nos impacta, aquilo nos mexe dentro de nós, aquilo nos revolta, aquilo gera em nós uma reação. E quantas vezes a palavra de Deus não tem gerado dentro de nós uma reação. Mas o Senhor hoje quer despertar o nosso coração para que quando nós lermos essa palavra, nós tenhamos em mente que isto é real, que isso não são meras histórias, que a gente não venha ouvir a voz do inimigo nos mentindo que isso são meras histórias. Não, isso é a palavra de Deus, palavras que saíram direto do Senhor, direto do coração de Deus, direto do seu trono. E elas merecem, elas são dignas da nossa fé, elas são dignas que nós acreditemos nela, é confiança, elas são dignas que nós acreditemos nessas palavras, elas são dignas que nós venhamos a dirigir a nossa vida pelas palavras que aqui estão contidas. Eu quero te convidar hoje a ler essa Bíblia como se fosse o seu jornal, como aquele jornal que você busca em algum lugar antes de tomar o seu café da manhã e toma o seu café da manhã lendo aquele jornal e esse jornal diz, hoje Jesus curou muitas e muitas pessoas e você lê, nossa, Jesus curou muitas e muitas pessoas. Vem cá, fulano, olha o que está escrito aqui, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus é o pão da vida, olha só quantas notícias boas temos hoje. A gente reclama tantas vezes, a gente olha, senta na frente da televisão, ou pega o nosso celular, ou compra o jornal e reclama de tantas notícias ruins que ali estão. A gente reclama da realidade que nós estamos, mas Jesus Cristo tem nos dito, este é o nosso jornal. Esta é a palavra de Deus e ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Vamos fazer da palavra de Deus o nosso jornal. Vamos fazer da palavra de Deus o nosso noticiário. Aquilo que nós depositamos tempo lendo, pensando, refletindo sobre. Aquilo que nós acreditamos a nossa fé. Aquilo que nós acreditamos a nossa confiança. A palavra de Deus merece que nós acreditemos nela. A palavra de Deus merece que a nossa fé e a nossa confiança e a nossa disposição seja acreditada nela. Vamos pedir para Deus que todas as vezes que a gente ler a palavra dele e ali passar alguma palavra dos evangelhos, por exemplo, que contam as muitas curas, os muitos milagres, as muitas maravilhas de Jesus, que a gente olhe aquela palavra, a gente medite nela, não só passemos os nossos olhos por ela como de costume, mas que a gente medite naquela palavra, chame pessoas ao nosso redor, como a gente faz quando vê uma notícia ruim, alguma coisa na televisão, alguma coisa no jornal, que a gente chame pessoas que estiveram ao nosso redor e diga, olha só o que a palavra de Deus está dizendo, olha só o que está escrito na Bíblia, olha só o que está escrito no nosso jornal. Que Jesus curou muitas pessoas, que Jesus multiplicou pães e peixes, que Jesus ressuscitou, que Jesus vai voltar, que Jesus, ele ressuscita as pessoas, que Jesus, ele é o pão da vida, que Jesus, ele é a fonte de água viva, que aquele que bebe dele nunca mais terá sede, aquele que come do pão que é Jesus nunca mais tornará a ter fome. Vamos ler a Bíblia como nós lemos o noticiário. Nós paramos muitas vezes para prestar atenção em tantas notícias ruins e tantas tragédias porque nós não conseguimos acreditar na palavra de Deus. Porque nós não acreditamos nossa fé, a nossa esperança, o nosso ar, a nossa crença, tudo na palavra de Deus. Que a partir de hoje nós possamos pedir para o Senhor, Senhor vem e restaura dentro de nós a sede, a fome pela Tua palavra. Senhor vem e nos perdoa pela nossa falta de fé e coloca mais fé dentro dos nossos corações. Eu peço, Pai, que a gente possa todas as vezes que ler a Tua palavra,
sentir como se estivéssemos no lugar que Jesus operou aquela cura, vendo aquelas pessoas sendo curadas, vendo a mulher do fluxo de sangue sendo curada por Jesus depois de 12 anos de enfermidade, depois de 12 anos de sofrimento, vendo Jairo suplicando para Deus, suplicando para Jesus, Jesus curando a sua filha, vendo pessoas se dobrando, se prostrando aos pés de Jesus e sendo restaurada, sendo curada. Vamos pedir, Senhor, eu quero ver essas coisas, eu quero me sentir nestes lugares, como se eu estivesse participando dessas curas, desses milagres, dessas maravilhas da ressurreição de Cristo, como se eu estivesse lá vendo o meu Senhor ser crucificado, pagando um preço muito alto pelo meu pecado, para que eu fosse perdoado. Não deixa que essas coisas entrem na minha mente se acostume com elas, não, Pai. Faz com que todos os dias, quando eu ler a Tua palavra, seja como se fosse a primeira vez e que a minha mente se apavore com tamanhas maravilhas. Se apavore com tamanhos milagres, se apavore com tamanhas notícias boas, as boas novas. Jesus nos mandou anunciar as boas novas, as boas notícias de paz. E é isso que nós devemos pedir, Senhor. Eu quero ser um anunciador de boas novas, da boa notícia da paz. E assim eu quero que essas boas notícias entrem dentro do meu coração e façam morada. Eu não quero mais acreditar a minha esperança somente em jornais e noticiários de tragédia, não. Eu quero poder ler a Tua palavra e da mesma forma acreditar a minha esperança na Tua palavra. Eu quero ler a Tua palavra e do mesmo modo ter fé em tudo aquilo que a Tua palavra me diz e seguir tudo que ela me diz. E deixar que a minha vida seja guiada por ela, que os meus pensamentos estejam constantemente nelas, nas boas notícias do Evangelho, nas boas novas do Reino. Assim eu quero, Pai, para mim e para essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que esse vídeo edifique a sua fé, a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, Senhor. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!